Amém. Irmãos, elas perguntaram, mas eu não estava olhando. Quem aqui já fez a sua inscrição para o Incendiários? Deixa eu ver, levanta a mão bem alta assim, balance para eu ver. Irmão, pelo amor de Deus, faça a sua inscrição, participe conosco, parabéns para você que já fez. Incendiários tem sido um marco de Deus na nossa vida, na nossa história como igreja, tem sido poderoso. Você sabe, tivemos dificuldades para fazer o Incendiários em novembro. E por conta do que estava acontecendo no Rio Bonito, entendemos de Deus de transferir a data para o carnaval. Isso deu um transtorno enorme para a gente, logístico. Tivemos que mudar muita coisa, mas graças a Deus, tudo dando certo, os preletores vão conseguir chegar. Vai ser uma bênção. Vamos receber pessoas do Brasil todo, outros de fora do Brasil, pessoas que estão vindo para cá, gente que está pagando um preço alto, gasta com hotel, fica por aí, alimentação, e você é da casa, você não pode perder isso, por favor. Então, assim, no final, corre lá, faz sua inscrição, é a última semana, começa sábado, tá bom? Nesse sábado, então, nós vamos começar, abertura no sábado, domingo o dia todo, segunda-feira o dia todo, encerra na segunda-feira de noite. Combinado, gente? Então, assim, imperdível, por favor, corre lá. Final do culto, o pessoal vai estar ali te esperando para fazer sua inscrição. Amém? Bom, quero orar com Suelen. É ela quem vai repartir essa palavra aqui nessa noite. Eu quero só testemunhar de que eu tenho visto essa palavra nascer no coração dela e acompanhei Jesus assim, gerando isso nela de maneira tão bonita. Alguns momentos assim, com muito confronto também, e eu vi isso acontecer, sabe? É uma mensagem que eu estou com muita expectativa para ouvir. Ela compartilhou muita coisa lá em casa, mas eu sei que agora há uma unção para isso. Eu queria pedir que você se colocasse assim diante do Senhor, com o coração aberto para receber essa mensagem, e eu garanto a você, eu vi nascendo algo de Deus na vida da Suelen, e hoje ela vai compartilhar com a gente. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar com você e quero orar com Suelen também. Pai, nós recebemos a Tua palavra, porque ela é poderosa. A Tua palavra por si, ela já é poderosa. Quando a Tua palavra fala dela mesma, fala que ela é uma espada, fala que ela não volta vazia, fala que ela é tão poderosa que ela é capaz até de discernir as intenções do nosso coração. E nós nos submetemos a essa palavra como igreja, colocamos a mão sobre o nosso coração, dizendo ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, torna o nosso coração uma terra boa agora, uma terra que essa semente caia e germine e que isso frutifique poderosamente. Nós não queremos, Senhor, de maneira alguma ser roubados pelo inimigo ou com uma terra dura, não conseguir absorver o que o Senhor tem para nós. Pelo contrário, quebranta o nosso coração agora. Espírito Santo, agora passa por entre essas cadeiras, sonda cada coração e quebranta-nos. Tira tudo aquilo que nos impede, todo preconceito, aquilo que rouba. Abra os nossos ouvidos. E agora nós oramos também pela vida da pastora Sueli, pedimos com poder e autoridade, com a unção que o Senhor libera do céu. Fala através dela, usa a vida dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Alegria para mim, uma honra, um privilégio poder compartilhar aqui a palavra do Senhor com os irmãos. E hoje, especialmente, como Cezinha falou, que viu sendo gerado em mim, e eu quero, irmãos, repartir algo que Deus tem feito na minha vida, e eu creio que há uma unção sobre nós nessa noite. E no domingo passado, então, o nosso pastor, ele nos ministrou uma palavra tão poderosa, tão cheia de unção ali para o nosso coração. E ele disse que o fluir de Deus na minha vida, ele depende da revelação que eu tenho dele, E que a minha posição em relação a Deus define a minha revelação. Então a grande pergunta é: o quanto eu conheço de Jesus? O quanto você conhece Jesus? Quem é Jesus para mim? Essas foram as perguntas
chaves para nós ali no domingo passado. E o nosso pastor também nos falou a respeito da água, do fluir de Deus, o que essa água representa para nós. E passando aqui bem rapidamente, ele nos falou que a água é vital, a água é purificação, a água é viva, a água é sinônimo de alegria. A água, ela jorra, ela não deve ficar só conosco, ela jorra. E no último ponto, irmãos, ele nos ensinou que a água é símbolo de renovo. E eu gostaria aqui de iniciar essa palavra com base a partir, deste ponto, desse último ponto que foi ministrado no domingo passado. Há um renovo de Deus para nós. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, profetiza sobre ela. Há um renovo de Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. No domingo passado também foi feita a leitura do Salmo 126 e hoje nós vamos ler este salmo novamente. Então abra sua Bíblia no Salmos capítulo 126. Sua Bíblia de papel está aí com você, na sua mão. Nós estamos na nossa campanha #Traga a Bíblia de papel. E nós vamos ler esse texto, irmãos, e eu gostaria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta aqui, porque hoje nós vamos explanar um pouquinho do que ele quer dizer para nós. Então, Salmos capítulo 126, se você ainda está resistente à Bíblia de papel, nós vamos também projetar aqui. Diz assim: o tema na minha Bíblia é consolo para os que choram, cântico de romagem. Versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Até aqui, amém. Irmãos, e só a título de curiosidade, eu falei para o Cezinha domingo passado, este texto de Salmos 126, ele foi o primeiro texto lido que nós lemos na abertura do nosso primeiro culto da comunidade Cristã Zoe no dia 7 de janeiro de 2018, Esse foi o primeiro texto que nós lemos como comunidade Cristã Zoe. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, pedir mesmo ao Espírito Santo para que essa palavra inunde o seu coração. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque nós podemos ler essa porção da Tua palavra nessa noite. E nós pedimos que ela penetre no mais profundo do nosso coração hoje e gere frutos para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero então iniciar hoje essa palavra contando para vocês um testemunho sobre o ano do fluir na minha vida. Irmãos, sim, janeiro a gente estava falando, eu e a Bárbara, já teve aí janeiro, já passou uns 3 meses, só em janeiro, Já aconteceu tanta coisa que eu já tenho um testemunho sobre o ano do fluir na minha vida. E começou mais ou menos, propriamente dito, uma data que iniciou ali muito marcante. Foi para mim ali em dezembro, no culto de Natal, que foi realizado ali inteiramente pelas crianças. Quantos aqui estavam no culto de Natal? Foi um culto tão profético, tão maravilhoso. Nós tivemos uma direção de Deus para este culto. A Bíblia fala, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós tínhamos outros planos para a apresentação de Natal. Mas então eu me lembro que um dia numa conversa com o pastor Odilon Vergara nós tivemos, e ele falou sobre os cultos, quando os cultos eram realizados por crianças,
E eu senti o Espírito falando comigo naquele dia que a gente deveria fazer como atos proféticos. E é muito importante, porque nós profetizamos as crianças em todos os ministérios, né? E tão maravilhoso. E eu me lembro que nós estávamos preparando ali aquele culto. Eu fiquei tão emocionada, eu chorava tanto escrevendo a liturgia do culto, como seria. Mas eu fui surpreendida pelo Espírito Santo quando nós tivemos uma direção de que o Lucas deveria trazer a palavra daquele culto. Não sei quantos ouviram, se você não ouviu, está na internet, compensa muito você ouvir a palavra do Lucas, a primeira vez que ele pregou. E então o Lucas se preparou, eu falei, Cezinha vai ajudar ele, né? A preparar ali a pregação. E no dia do culto de Natal, naquela manhã, nós 4, eu, Cezinha, Lucas e Davi, viemos aqui na igreja. E nós trouxemos o Lucas aqui para que ele pudesse ensaiar, né? Porque ele nunca tinha feito isso. Não sei se você se lembra, mas nós colocamos aqui um mini púlpito, né? E ele veio aqui, o Cezinha fez, nós vamos fazer como vai ser à noite. E o Cezinha veio e fez como vocês viram à noite. Olha, irmãos, aqui está o Lucas, e ele vai pregar, ele tem uma palavra de Deus, orou por ele. E então eu, o Cezinha e o Davi, representando todos os irmãos da igreja, aqui, né, sentados nas cadeiras. E o Lucas começou a ministrar, e nós ouvindo a palavra, ali foi tão lindo, tão gostoso. A hora que terminou, nós aceitamos o apelo, e então nós subimos aqui no altar para orar pela palavra que o Lucas iria ministrar logo mais à noite, para orar pelo culto e para orar por todos que estariam aqui. A gente entende que isso é muito importante. Nós fomos fazer isso como família. Então nós estávamos aqui nesse altar, nós 4 ajoelhamos aqui e começamos a orar e clamar por esse culto. Mas foi nesse momento que eu tive o que eu chamo de revisão. Porque eu tive uma visão de algo que eu havia visto há muitos anos. E nesse momento eu tive esse vislumbre daquela época. Um dia nós não tínhamos filhos ainda, e nós estávamos nos preparando para ir para Mandaguari, passar o ano novo com a nossa família. Então Deus deu uma direção muito clara. Ele disse, olha, eu quero que vocês não vão. Eu quero que vocês fiquem aqui, só vocês 2. E então nós obedecemos e jejuamos. Nós entendemos de Deus que era para virmos aqui para a igreja, passar essa virada orando pela nossa igreja, orando pela igreja de Cristo. E assim nós fizemos. Mas a minha visão, eu vi esse momento muito claro. E o Cezinha estava lá na frente, lá na porta, orando. E eu estava orando aqui no altar. E enquanto eu estava orando pela igreja, pedindo, Deus, traz crescimento para nós, nos ajuda a sermos uma igreja relevante e tal. Nesse momento, eu ouvi Deus falando claramente comigo. Ele falou para mim, Suelen, você me ama? Eu disse, eu te amo, Senhor. Ele falou, você é capaz de abrir mão do seu maior sonho por amor a mim? E naquele momento, irmãos, o meu maior sonho era ter filhos. E eu entendi então que Deus estava pedindo para que eu entregasse os nossos filhos no altar, para que eu abrisse mão do direito de ser mãe. E então foi um momento de muito choro e eu senti, parecia um parto, e eu disse, Senhor, eu abro mão. Eu entrego, Senhor, este sonho no seu altar, e eu abro mão de ter filhos por amor a Ti. E irmãos, eu estava chorando, e foi um momento ali eu com Deus, tão lindo. Mas de repente eu lembrei que eu era casada e que esse sonho é a 2. Que era o sonho do Cezinha também. Por um momento eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu entreguei para Deus e nem perguntei nada para o Cezinha. E daí eu já estava com medo de como que eu ia ter que explicar isso para o Cezinha. Que agora, Cezinha, acho que a gente não vai mais ter filhos, porque eu entreguei nossos filhos no altar. Mas nesse momento, irmãos, o Cezinha se levantou lá do fundo e ele veio olhando para mim. E eu já estava até tremendo.
E ele veio olhando na minha direção. Quando ele foi se aproximando, eu vi que ele estava chorando muito. E eu aqui parada, irmãos, esperando ele. Quando ele chegou perto de mim, ele olhou para mim e falou: Deus falou com você. Eu falei: falou. E daí ele falou: ele pediu para você entregar nosso filho? Eu falei: pediu. E ele falou: e você entregou? Aí eu falei: entreguei. E ele falou: ele pediu para mim também. E eu também entreguei. Irmãos, e ele subiu aqui, nós nos abraçamos, nós choramos muito e nós começamos a orar. Então naquela madrugada, Deus falou conosco: então, porque vocês foram capazes de abrir mão do sonho, do principal sonho de vocês, eu vou trazer 3.000 pessoas em 3 anos. E irmãos, e foi o que aconteceu conosco. Sabe, irmãos, naquele momento em que eu estava, eu, Cezinha, Lucas e o Davi aqui no altar, eu revivi toda essa história. E o meu coração começou a transbordar de alegria. Porque no mesmo lugar onde eu havia entregado os meus filhos, agora eu estava ali com o Lucas e o Davi. E 10 anos depois, o Lucas ia pregar. E aquilo encheu tão forte o meu coração. Eu entendi que 10 anos depois, Deus estava me mostrando que havia chegado ao final de um ciclo na minha vida. Então eu pensei: agora está tudo bem. Agora acabou a luta. Agora acabou a sequidão na minha vida. E naqueles dias, então a noite foi uma bênção, né? O culto, eu chorei muito, né? Porque eu comecei a relembrar toda a história do Lucas, tudo aquilo que nós vivemos com ele. Eu estava me lembrando e vendo ele pregando aqui no altar, agradecendo a Deus pela fidelidade dele. Eu chorei tanto que o Cezinho disse para mim que o Lucas falou para ele: nossa, papai e mamãe estão chorando muito, a palavra tocou muito o coração dela, né? E o Cezinho falou: sim, filho, foi uma bênção. E eu passei esses dias assim, relembrando essas histórias. E alguns dias depois, nós estávamos nos preparando para o aniversário do Lucas, que seria no dia 23 de dezembro. Os meus sogros estavam vindo de viagem para passar o aniversário dele conosco e também o Natal. Mas a minha cunhada, Dani, que é esposa do irmão mais novo do Cezinha, o Marco Antônio, ela estava grávida do Mateus. E nós estávamos muito felizes por essa gestação. Ela havia perdido uma outra gestação e Deus abençoou com o Mateus. E nós estávamos todos esperando que o Mateus fosse nascer apenas no final de janeiro. Mas Deus tinha os seus planos, irmãos. Então, no dia 23 de dezembro, a minha cunhada teve um forte sangramento. E ela foi conduzida para o hospital de Maringá com urgência e risco de vida. Assim como eu, há 10 anos, no dia 23 de dezembro. Irmãos, foi um parto de risco, assim como o meu. O meu sobrinho nasceu de 34 semanas, assim como o Lucas. E ele foi direto para a UTI, assim como o Lucas. Naquele dia, os meus sogros tiveram que ir embora, porque eles têm um filho mais velho, o Pedro, para ajudá-los. E nós ficamos sozinhos, nós 4. E aquilo parecia tão estranho. E eu me lembro que eu falava: Cezinha, que isso? Que esquisito. Tudo igual, parece que a história está se repetindo, exatamente na mesma data, 10 anos depois. Irmãos, aquilo parecia tão estranho, que eu tinha uma sensação de que eu estava sonhando. Era muito diferente. 10 anos depois, a história misteriosamente se repetindo, e eu percebi então que eu comecei a ficar, irmãos, muitíssimo tensa. Eu estava tenso, o Cezinha foi acompanhando isso, ele ainda levou um pouco mais na boa. O Lucas ainda falou: mas esse meu primo está invejoso, pegou a minha data. Mas eu estava me sentindo muito tensa com aquilo, com toda aquela estranheza, com as histórias batendo.
Então, quando nós recebemos, então, uma foto do Mateus, assim que ele nasceu, eles mandaram a foto. E quando eu abri a foto, eu vi ele com acesso venoso no bracinho dele. Porque ele precisava, né, desse acesso para entrar na UTI, passar medicamento. E quando eu vi aquele acesso no braço dele, irmãos, eu tive um choro muito forte. Parecia que eu estava vendo a mesma cena de 10 anos atrás. Parecia que eu estava revivendo tudo. E eu tinha certeza de que eu sabia tudo o que ia acontecer. Parecia que... eu até cheguei a mandar mensagem para minha cunhada. Eu falei: Dani, eu sei exatamente o que você está sentindo. Mas eu também, parece que eu sei exatamente pelo que orar por você. Irmãos, eu comecei a entrar ali num momento assim na minha vida, onde eu comecei a reviver tão profundamente. E que eu pensava assim: meu Deus, agora daqui uns dias a Dani vai receber alta do hospital e o Mateus não vai receber. E ele vai ficar lá, e ela vai ter que sair. E ele não vai poder ter a mãe dele. E se ele chorar? Eu me lembro que eu pensava isso. E se ele chorar? A Dani não vai poder consolar ele. Ninguém pode pegar ele, porque na UTI é assim. Ninguém poderia pegar ele para consolar. E a mãe sabe, mãe é consolo, né, gente? Por isso que a gente representa o Espírito Santo dentro da casa. E eu comecei a pensar todas essas coisas. Eu falei: e agora ela vai começar a ter que de 3 em 3 horas amamentar. E a minha cabeça começou um turbilhão. E eu comecei a achar aquilo tudo tão estranho. Mas então eu comecei a me ligar. Eu falei: Deus, o Senhor tem algo para mim. O Senhor tem uma cura, porque não é possível. Eu ainda estou precisando de cura na minha vida. Senhor, eu ainda estou precisando de uma restauração. E eu comecei a orar a Deus. Fala: Senhor, invade o meu ser. Invade a minha alma nos lugares onde, por algum motivo, eu ainda não permiti o Senhor tocar. E uns 2 dias depois, eles mandaram novamente várias fotos do Mateus. E junto veio um vídeo. E eu estava lavando louça na minha casa, foi no dia de Natal. Eu estava lavando a louça depois do almoço e daí eu vi que chegou e eu fui abrir o vídeo e continuei lavando louça. Mas quando esse vídeo começou, então no áudio ali eu pude ouvir o som dos aparelhos de monitoramento. Pi, 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 vários, né? Fica ali monitorando. Irmãos, isso nunca tinha acontecido comigo. Mas quando eu ouvi aquele som, irmãos, a minha sensação parecia que eu tinha levado um soco na boca do estômago. Foi tão forte aqui na boca do estômago. E eu tive mais um choro muito, muito mais forte, compulsivo. E eu lembro que eu deixei a louça e eu falei: Senhor, Senhor, eu quero ser curada completamente. Eu quero, Senhor, que o Senhor me leve sim a refazer o meu caminho, porque eu preciso da sua restauração na minha alma. Me cura, me transforma. Irmãos, a partir daquele momento era como se eu estivesse vivenciando exatamente tudo. Todas as cenas que a minha mente e o meu coração, eles bloquearam, eles tentaram apagar para que eu não sofresse mais. Mas eu comecei a reviver esses detalhes dolorosos do meu processo no nascimento do Lucas. Eu comentei com o Cezinha, eu falei: Cezinha, quando eu vou contar o nosso testemunho, eu não conto esses detalhes. E eu percebi que eles doíam demais em mim. E eu comecei a reviver tudo isso. E por mais que eu estivesse ali, eu estivesse entendendo que Deus queria tocar a minha alma e trazer restauração completa, trazer cura para o meu ser, para a minha alma. Eu percebi que Ele queria desobstruir a minha vida. Mas mesmo assim, eu senti que a depressão ela estava querendo tomar conta do meu coração. Uma depressão que na época eu não tive. E eu comecei, irmãos, a me sentir muito, muito triste. Eu comecei
então, desesperadamente, clamar a Deus, para que o Mateus não vivesse a outra parte da história. Eu comecei a clamar a Deus para que através da vida dele a história pudesse ser restaurada, porque estava tudo acontecendo tão certinho como Lucas, que eu já estava com medo de que acontecesse. Os irmãos se lembram, né, que o Lucas teve infecção na UTI, ficou perto de morrer, depois foram as cirurgias, hidrocefalia, tumor na cabeça, uma formação no crânio, tudo aquilo que os irmãos já sabem. E eu comecei a clamar: Deus, não deixa a outra parte da história acontecer com Mateus, por favor, me cure, me restaura, restaura o meu interior. E irmãos, Deus ouviu as nossas orações. E para honra e glória do nome do Senhor, diferente do que aconteceu com o Lucas, o Mateus, ele recebeu alta nos dias do ano novo. E nós ainda tivemos o privilégio de conhecê-lo. Sobre o Lucas, as expectativas dos médicos eram: olha, no ano novo ele vai passar em casa. Mas não foi assim que aconteceu. No ano novo foi a infecção. E quando o Lucas, 28 dias depois, recebeu alta, ninguém podia visitá-lo. Até eu e o Cezinha tínhamos que trocar de roupa, fazer toda uma asepsia para segurá-lo no colo. Mas com Mateus não. Ele chegou em casa e a Dani e o Marco Antônio nos chamaram para estar lá, e eu louvo a Deus pela vida deles, agradeço a Deus porque eles permitiram que a gente fosse lá conhecer o Mateus. E eu me lembro que eu segurei o Mateus no colo. Quando eu cheguei lá, a Dani me entregou ele e pareceu que eu estava segurando meu próprio filho. E eu olhei para ele e me deu muita vontade de chorar, de apertar muito, como assim, quase eu tivesse perdido. E eu segurei porque minha cunhada ali no puerpério. Mas as coisas mudaram. Foi diferente do que foi com o Lucas. Então, irmãos, eu passei por essa vivência da minha história passada naqueles dias. E então, no primeiro culto do ano, no dia 4 de janeiro, o culto em que nós iríamos lançar aqui o tema do ano, o ano do fluir de Deus, a unção que Deus preparou para a nossa igreja. Algo poderoso aconteceu na minha vida, irmãos. Sabe, eu levantei tão triste naquele dia. Eu levantei tão deprimida. Mas eu estava clamando a Deus por intervenção. Eu entendia que Deus tinha permitido tudo aquilo, não para que eu ficasse naquilo, mas para que eu saísse. Eu estava clamando a Deus. Mas eu sentia que a sequidão, ela queria tomar conta do meu coração. Mas naquele dia eu tomei uma decisão, enquanto eu estava me arrumando para vir ao culto, irmãos, porque não vir não era uma opção para mim. Eu decidi: Senhor, mesmo que os meus sentimentos sejam contrários, Senhor, eu vou hoje cultuar o Senhor. E eu vou te dar o melhor que eu posso oferecer. Mesmo, Senhor, que hoje o meu melhor seja um coração quebrado. Mesmo hoje, Senhor, que o meu melhor seja um coração que parece seco. Mas é o meu coração hoje. E eu vou entregar ele para o Senhor. E eu vim aqui e eu me ofereci. Eu trouxe meu fonezinho. Eu me ofereci para cantar no louvor. Eu vim aqui e falei: gente, vocês estão precisando, gente? O Diego ainda falou: não. Eu sabia que não precisava de mim, mas eu precisava daquilo. Eu falei: eu vou cantar do mesmo jeito. E naquele dia eu cantei, porque é assim, viu, gente, que eu faço. E naquele dia, então, eu comecei a cantar no louvor. Eu estava ali naquele canto. E de repente, irmãos, enquanto eu estava louvando, dando para Deus o meu melhor, eu percebi que aquela tristeza começou a ir embora. Começou a ir embora de uma forma tão estranha, foi tão diferente. Eu nunca tinha vivido aquilo tão repentinamente, que eu comecei ali no louvor mesmo, eu comecei a vasculhar o meu coração, procurando mesmo aquela tristeza. Eu falo: ué, o que está acontecendo? Como se a gente não soubesse. Mas eu não estava mais triste, irmãos.
E milagrosamente as minhas vestes de cinzas foram trocadas por óleo de alegria. E eu saí daquele culto, irmãos, transbordando de alegria. Nós entramos no carro e eu contei para o Cezinha. Falei, Cezinha, algo aconteceu comigo, porque eu entrei uma e eu estou saindo outra desse culto. No culto que foi liberada a palavra profética deste ano. Irmãos, eu entendi que naquele momento, a unção que Deus preparou para nós, ela estava realmente sendo liberada sobre a nossa igreja, e especialmente sobre a minha vida, de uma forma que eu estava até entendendo o que Deus estava fazendo. Deus estava tirando de mim toda e qualquer obstrução, para que Ele pudesse fluir em mim a sua água viva. Irmãos, tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas o meu processo, irmãos, continuou. E eu creio que ainda haverá mais continuidade. Não estou no final dele. Mas nós saímos de férias depois desse acontecimento. E na volta das férias, o Cezinha mencionou domingo passado que aconteceu tantas coisas nas férias. Nós ainda estamos processando, mas nós entendemos que tudo faz parte do processo de Deus para o fluir dele na nossa vida. E aconteceu que no final das férias, quando nós chegamos de táxi em Curitiba, o Davi passou muito mal. Davi passou muito mal, nós não tínhamos carro. Então naquela madrugada, o Davi precisou ir para o hospital. E o Cezinha chamou um Uber e falou, Suelen, eu vou levar o Davi e você fica com o Lucas aqui. Eu falei, tudo bem, a gente fica, como mãe, fica tenso. Mas o Cezinha foi, passou um pouquinho, ele me mandou uma foto do Davi. E o Davi, a foto era, o Davi estava com um acesso no braço. E ele estava no hospital Pequeno Príncipe. E quando eu vi aquele lençol do Pequeno Príncipe, na hora eu me lembrei. Era o hospital, irmãos, que o Lucas passou pelas 3 cirurgias dele. Foi o hospital que nós ouvimos os piores diagnósticos que nós poderemos ter a respeito do nosso filho. Então, ele me mandou aquela foto e eu comecei a querer chorar novamente. Parecia que eu estava revivendo. Claro que agora de uma forma muito mais tranquila. Agora o Davi estava lá apenas com uma virose. Foi uma virose. Graças a Deus. Mas eu entendi que Deus queria realmente me conduzir por todos os meus caminhos de dor. Todos os caminhos doloridos que eu havia passado. Para restaurar as minhas lembranças. Para restaurar o meu coração. Dessa vez era diferente. Irmãos, e naquele momento eu pude agradecer a Deus. Porque eu sabia que o bálsamo curador dele estava sendo derramado sobre mim. E que eu poderia receber vida em áreas onde eu imaginava que não tinha mais feridas. Irmãos, Deus havia permitido todas aquelas coisas para que eu pudesse ser restaurada. Para que Ele pudesse me tocar. Porque o ano do fluir, irmãos, é também o ano da restauração. Ano de fluir também é ano de restauração. Água é restauração. Foi o último ponto que o nosso pastor nos ministrou no domingo passado. Água é restauração. As águas de Deus, irmãos, elas vão vir sobre a nossa vida para restaurar as nossas feridas. Para refazer, restaurar os traumas, para trazer vida em lugares secos, em lugares desertos, para trazer vida em lugares de morte aparente, lugares, irmãos, onde nós havíamos perdido a esperança. E eu sinto até mesmo que vem para trazer vida no nosso relacionamento com Deus. Enquanto eu estudava e meditava sobre essa palavra, eu senti muito forte. O Senhor quer restaurar o nosso relacionamento com Deus, nós como igreja, nós individualmente. Deus tem um outro nível para nós. Irmãos, Deus quer fluir do rio dele sobre a nossa vida.
E Ele vai curar o nosso interior. E Ele vai desobstruir tudo aquilo que impede a passagem dessas águas através de nós. Ele vai retirar tudo que está obstruindo a passagem desse rio. Saiba disso. Agora, o Salmo 126. Hoje ele tem um significado muito profundo na minha vida. E irmãos, eu estou entendendo que ele seja uma palavra profética para nós hoje como igreja. Esses salmos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta ali comigo para você acompanhar. Ele é classificado, como nós lemos ali, como um cântico de romagem. Esse salmo, ele entra ali nessa lista de cânticos de romagem que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esse grupo de salmos, né, todo o livro é dividido em 5, mas este grupo é o grupo dos cânticos de romagem. Esses cânticos de romagem, eles eram entoados, eles eram cantados para Deus, pelos fiéis, pelo povo dele. Provavelmente enquanto o povo subia a Jerusalém para celebrar aquelas grandes festas anuais, religiosas que Deus havia estabelecido. E essa romagem era um tipo de celebração. Então você imagina que o pessoal estava subindo, né, para Israel, para Jerusalém. E eles estavam cantando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí ele vai declarando todo o salmo. E eles estão subindo para celebrar o Senhor, cantando esses salmos, essas canções. Irmãos, mais especificamente esse salmo, ele foi escrito num contexto pós-exílio. E ele é muito importante para nós hoje. Veja só, depois de 70 anos no cativeiro, lá na Babilônia, esse salmo ele estava celebrando o retorno dos judeus a Jerusalém, ou Sião, como diz na sua Bíblia. Jerusalém é a cidade física e Sião é um sinônimo poético ali para nós, é um símbolo, né, espiritual, e representa uma identidade espiritual para o povo de Israel. E o povo já havia voltado da Babilônia para Israel. A libertação, irmãos, nesse ponto do Salmo 126, ela já tinha acontecido. E eles estavam naquele momento subindo para adorar o Senhor. Mas ainda havia muito a ser feito. Porque enquanto eles estiveram fora da sua pátria, outros povos da redondeza invadiram aquelas terras desocupadas. Destruíram provavelmente muitas coisas, ocuparam, de certo, as casas, os bens, porque quando um povo vai cativo, ele não leva, quando ele vai escravizado, ele não leva nada, ele deixa tudo. Imagina por 70 anos uma cidade praticamente abandonada. Outros povos com certeza vieram ali, e eles estavam naquele lugar agora, sem talvez os seus pertences, sem as suas coisas, não havia vida. Eles estavam ali num lugar sem uma liderança propriamente estabelecida, porque alguns ainda estavam ali da liderança na Babilônia. E embora eles estivessem novamente na sua pátria, tudo estava como que um deserto, sem vida. E eles precisavam de restauração. Irmãos, e é interessante porque esse salmo ele tem relação com o período de reconstrução liderado por Neemias. Ele tem essa ligação, no mesmo tempo. Esse salmo, ele está falando também dessa época. Lembra quando Neemias foi restaurar os muros de Israel? Então, se nós lermos o texto de Neemias, nós vamos ter um entendimento muito maior do contexto, do que estava se passando na história naquele momento. Irmãos, e o Salmo 126, ele olha para a vida em 3 perspectivas. Ele olha para o passado, se você perceber no verso 1 a 3, que são ali as lentes do retrovisor, que uma vez já foi falado aqui na nossa igreja, e de vez em quando nós precisamos olhar no retrovisor. Esses salmos, ele olha para o presente, no verso 4, quando ele fala: restaura agora, Senhor, agora. E ele olha para o futuro, nos versos 5 e 6.
Então esse texto, irmãos, ele está registrado, não é só para contar as bênçãos do passado. Ele não está registrado só para desafiar ali uma semeadura para o futuro. Mas ele está registrado, irmãos, fundamentalmente para pedir restauração hoje, no presente, agora. Sabe, irmãos, a gente não precisa de muito para perceber que nós precisamos de restauração na nossa vida. Se nós pararmos um pouquinho para olhar ao nosso redor, para olhar na nossa vida, a gente vai perceber em quantas áreas nós precisamos de restauração. A nossa vida precisa, a nossa forma de ser família precisa de restauração, a nossa igreja precisa de restauração, a igreja de Cristo precisa de restauração, a nossa sociedade, o nosso país, cada um individualmente, todos nós precisamos de restauração. Irmãos, se nós honestamente olharmos para o nosso redor, se a gente for honesto e olhar para dentro do nosso coração, nós vamos perceber o quanto nós ainda precisamos ser restaurados. Sabe, eu não achava que eu ainda precisava nessa área ser restaurada. Mas Deus que sonda o nosso interior é quem sabe o que nós precisamos. E Ele pode restaurar a nossa sorte. Irmãos, o povo de Israel estava clamando. Eles sabiam que eles precisavam de restauração. E eles clamavam: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles sabiam, irmãos, que só uma intervenção divina poderia ajudá-los. E eu quero falar com vocês sobre o deserto do Negueb. Irmãos, o deserto do Negueb é extremamente seco. Ao contrário de outros desertos que a gente vê aí na televisão, ou do Egito, alguns outros lugares que é tudo areia. O deserto do Negueb, ele é caracterizado por um solo extremamente rochoso. Muito, muito, muito compacto. Tão compacto que ele possui uma baixíssima capacidade de absorção de água. E esse deserto do Negueb ocupa, irmãos, 61% da área de Israel. Ou seja, mais da metade do país. Nosso pastor falou sobre isso no domingo passado. Mas o mais curioso é que nesse deserto nós podemos encontrar placas. E essas placas dizem: risco de inundação. Risco de inundação. Irmãos, não parece pegadinha? Parece pegadinha. Você está andando no meio do deserto seco, árido, e você encontra uma placa: risco de inundação. Ô, irmãos, quem que vai acreditar? Quem que vai imaginar que um deserto tão seco, né, tem risco de inundação? Parece pegadinha do Silvio Santos que a gente vai ver depois do culto, né? Aqui lá. Parece. Não é possível essas placas aqui. Irmãos, essas inundações, essa inundação no deserto do Negueb, ela acontece por meio das torrentes de água. As torrentes, irmãos, elas são chuvas que caem nas montanhas. Lá nas regiões montanhosas, bem lá no alto, longe do deserto. Quando chove na montanha, essa água, ela desce rapidamente para as áreas mais baixas ali e elas se acumulam nos leitos dos rios secos do deserto. E é interessante porque no deserto mesmo lá, não há nenhum sinal de chuva, não tem trovão, aparentemente nada muda. Mas de repente, chega um rio, o rio começa a passar, e é um fenômeno tão maravilhoso que as pessoas vão lá para ver. Esse fenômeno, irmãos, é inacreditável. E é interessante, eu estava pesquisando, que essas águas acumuladas, ela pode ser provocada, sabe por quanto? Por apenas 20 milímetros de chuva. 20 milímetros de chuva que chover lá na montanha é suficiente para transformar tudo no deserto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse vídeo que mostra o deserto do Negueb.
Irmãos, essas são as torrentes do Negueb. Deus tem águas vivas para lugares secos da nossa vida. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa vida tão desértica. Áreas secas, onde a esperança já não existe mais. Eu olho ali para o meu relacionamento com Deus e eu vejo que está seco, já não é mais como era antes. Não existe mais vida no nosso relacionamento, não existe mais paixão. Eu olho para a minha vida emocional e eu não consigo ver, irmãos, possibilidade de sair dessa sequidão onde talvez a única água são as minhas lágrimas. Eu olho para a minha vida financeira, eu olho para a minha realidade social, eu olho para a minha saúde e eu não vejo nada a não ser um deserto. Eu não vejo um sinal de chuva. Irmãos, mas então nós encontramos de repente uma placa do céu no meio do nosso deserto, onde está escrito por Deus: risco de inundação. Irmãos, hoje essa é a placa que Deus está colocando na sua frente. Risco de inundação. Porque não importa o deserto que esteja na sua vida, mesmo que, olha, parece uma pegadinha. Hoje, irmãos, eu estou aqui para dizer para você: há risco de inundação na sua vida. Há risco de inundação nessa igreja. As torrentes, elas vêm sobre a nossa vida, irmãos, sem um aviso prévio. Eu não estava esperando o que aconteceu comigo naquele domingo, mas a verdade, irmão, sabe qual é? Choveu na montanha. Choveu na montanha, Deus liberou a palavra dele. As torrentes vieram sobre a minha vida e eu fui restaurada. E eu creio profundamente, irmãos, nisso. Irmãos, Deus estabeleceu que este é o ano do fluir dele sobre nós. A unção dele já foi liberada. Irmãos, em outras palavras, choveu na montanha. Choveu na montanha. Tem torrentes liberadas para nós. Mesmo que hoje você não enxergue nenhum sinal de água, há risco de enchente na sua vida, porque há um rio de vida que está fluindo de Deus, e ele vai alcançar as áreas secas da nossa vida. Ele vai desobstruir tudo aquilo que impede o fluir dele, e ele vai transformar tudo de forma inexplicável. E depois que esse rio passa, irmãos, a transformação é completa, é linda. Eu quero que você acompanhe a segunda parte desse vídeo. O que aconteceu com aquele deserto depois que as águas fluíram, que as torrentes passaram. O versículo 4 do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb. Irmãos, quem olha para essa paisagem não imagina o deserto que era antes, não é verdade? Quem chega lá naquele momento não imagina o deserto que era antes, porque a vida foi restaurada, a esperança, tudo foi renovado, porque o que Deus faz é completo. Depois que as torrentes passam, irmãos, nascem tantas flores lá. Tem até uma festa, a festa de umas flores vermelhas que acontecem lá, porque nasce tanta dessa florzinha vermelha, porque tudo eles celebram, não é verdade? Assim também nós deveríamos ser. Irmãos, o que Deus faz é completo. E quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas não vão mais nem lembrar ou nem imaginar como era o deserto antes, porque agora o que eles estão vendo é vida, é fluir. Ele vai fazer o rio dele fluir em nós, e se for preciso, ele vai remover tudo o que obstrui a nossa vida. Irmãos, havia ainda no meu coração uma obstrução que poderia impedir esse fluir de Deus na minha vida. E essa obstrução eu não percebia, mas ela me mantinha no deserto, naquela área. Então Deus vai fazer isso conosco. Irmãos, as torrentes do Negueb, elas simbolizam para nós uma restauração rápida.
inexplicável, abundante, surpreendente depois de um período de seca, depois de um período de esterilidade. É quando a ação de Deus transforma aquilo que era árido em vida. E essas torrentes, elas estão prontas para ser derramadas sobre a nossa igreja. Irmãos, o povo de Israel provou das torrentes. Lembre-se que depois, liderados por Neemias, Deus deu graça para o povo. E eles reconstruíram um muro em tempo recorde. Gente, foram 52 dias. Isso é obra de Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E a unção que Ele tem para nós é linda. E já está liberada sobre a nossa vida. E eu quero finalizar aqui essa palavra hoje, falando rapidamente aqui 3 formas simples para nós nos prepararmos para receber as torrentes de águas vivas. Se o pessoal do louvor quiser, pode subir já. Nós vamos orar. Mas 3 formas simples para nós nos prepararmos para receber essas torrentes que já estão liberadas sobre nós. Amém? Primeiro, irmãos, no versículo 1 ao versículo 3. Nunca se esqueça do que Deus já fez. Celebre o que Deus já fez. O salmista aqui, ele estava olhando para o passado e ele estava reconhecendo com tanta alegria a libertação do povo. Ele fala: nós nos ficamos como quem sonha. Foi demais, todo mundo à nossa volta percebeu o que Deus fez por nós. E ele reconhece: realmente grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres hoje pelo que Deus fez no passado. Irmãos, olhe hoje para o seu passado. Veja tudo que Deus já fez. Ele já te libertou do seu cativeiro. Ele já mostrou para você o seu grande poder. O que Ele fez por você? Você consegue se lembrar? Você consegue celebrar? A segunda coisa que nós podemos fazer para nos preparar para essas torrentes é clamar e crer, mesmo que nós não vejamos possibilidade. Olha o versículo 4. Foi o que o povo de Israel fez. No seu clamor ali, o salmista, ele associa a sua restauração ao deserto do Negueb. Como quem diz: hoje eu não vejo possibilidade. Hoje eu só enxergo um deserto sem vida. Mas eu sei que o Senhor pode me surpreender. Esse foi o clamor dele. E essa também deve ser a nossa oração. Irmãos, enquanto eu sentia novamente a dor dos meus traumas, parecia que aquela realidade, ela nunca ia mudar. Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu deveria clamar e pedir a Deus para que Ele restaurasse a minha vida. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor por essa restauração. E por fim, para nós nos prepararmos para essas torrentes, não desista no caminho, por mais difícil que seja. Versículos 5 e 6. Irmãos, os versículos 5 e 6, eles falam de alguém que mesmo no meio do deserto, não parou de semear. Ele fala de pessoas que continuaram a crer mesmo diante de circunstância extrema, porque deserto é uma circunstância extrema. Por isso, a semeadura é com lágrimas. É por isso. Porque quem lança sua semente num deserto, irmãos, com certeza não está feliz. Porque ele pensa: meu Deus, qual é a possibilidade dessa semente frutificar? Eu estou lançando num terreno árido. Essa semente, as chances naturais dela morrer, elas são altíssimas. E é por isso que é uma semeadura que não é fácil. Porque humanamente eu não estou vendo possibilidade. O salmista, ele fala de deserto, logo em seguida ele fala de semeadura. Veja só, que estranho. Porque Israel, sendo ali ocupada por mais da metade pelo deserto do Negueb, obviamente ele sabia que se ele quisesse escolher alguma coisa, ele ia precisar lançar as sementes dele no deserto. Mas ele também sabia que ele precisava contar com a bênção de Deus para que aquelas sementes brotassem. Ele sabia. E ele sabia que Deus abençoaria. Irmãos, a boa notícia é: quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Irmãos, vocês conhecem a nossa história e vocês sabem os desertos que nós atravessamos. Mas vocês também sempre nos viram lançando as nossas sementes nos dias do choro. Vocês sempre nos viram semeando com lágrimas, estando aqui nesse lugar,
mesmo que as situações estivessem difíceis. Irmãos, naquele domingo, dia 4 de janeiro, eu tive que lançar mais uma semente com lágrima. A minha vontade não era, irmãos, nem mesmo de vir para o culto, ainda mais cantar. E depois o Diego ainda fala que não precisa. Irmãos, não era. Mas eu não me permiti ser dominada pelo meu sentimento. Não, eu lancei com lágrima a minha semente. E eu contei com a bênção de Deus. E Ele restaurou a minha sorte. Irmãos, nesse ano do fluir de Deus, não pare, mesmo diante do deserto. Não deixe de meditar na Bíblia, mesmo que você não queira. Não deixe de orar, mesmo que seja contra a sua vontade. Vai lá, dobre os seus joelhos, ora. Não deixe de frequentar as células, não deixe de participar dos cultos, mesmo que você não queira. Vá. Porque você vai se deparar com a placa risco de inundação. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, vai ter essa placa risco de inundação. Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, vai ter essa placa risco de inundação. Quando você for para a célula, você vai ver essa placa. Quando você vier para o culto, você vai ver essa placa. E você vai olhar e parece que não vai chover, mas de repente as torrentes vêm. E elas invadem a nossa vida. Irmãos, água entra por lugares que a gente nem imagina por onde ela entrou, na verdade. A gente às vezes não tem nem como conter. E é assim o fluir de Deus sobre a nossa vida. Ele vai vir. As torrentes vão vir. Irmãos, eu finalizo aqui, mais uma vez, me lembrando da mulher samaritana. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana no poço, no deserto, olha só, no pior horário do dia, Ele oferece para ela água viva. Jesus, naquele encontro, Ele retirou tudo o que obstruía o interior dela. Você vai ver que no decorrer da conversa da mulher com Jesus, Deus vai quebrando alguns argumentos pré-estabelecidos na mente e no coração dela, argumentos religiosos inclusive. E Ele vai tirando toda a obstrução, e Jesus traz uma cura sobre ela, quando Ele fala da vida dela, dos homens que já haviam passado por ela. E Jesus restaurou aquela mulher completamente. E foi assim, numa conversa, num minuto com Jesus. Ela não esperava, talvez fosse só mais um dia de deserto na vida dela, mas as torrentes chegaram sobre ela. E aquela mulher que antes vivia uma vida no mais profundo deserto, agora tinha no seu interior rios fluindo de dentro dela. Irmãos, é isso que Deus deseja para nós. É isso que Deus quer fazer conosco hoje e durante esse ano. E em algum dia que você vai ser surpreendido por Ele. O nosso texto base do ano do fluir, João capítulo 7, versículos 37 e 38 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa palavra, ela foi para mim. E ela é para você hoje, ela é para nós como igreja. Se existem áreas de sequidão na nossa vida, só quem tem sede é quem tem alguma área de sequidão. E nós temos, irmãos. Então hoje o convite de Jesus é para mim e para você. Vem e beba. Vem e beba. Eu tenho águas vivas para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Agora nós vamos orar.